A Rádio Cultura de Joinville, que detém a concessão da Jovem Pan aqui na cidade, contratou mais uma pesquisa eleitoral para saber como está a disputa pela prefeitura da maior cidade catarinense. O levantamento foi realizado pelo Instituto Mapa entre os dias 3 e 4 de julho, com 504 eleitores. É uma pesquisa quantitativa por amostragem. A técnica de coleta de dados foi a de entrevistas telefônicas por meio de ligações automatizadas para telefones fixos e celulares, com base em questionário estruturado. A margem de erro máxima é de 4,4 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Os eleitores ouvidos pelo Instituto Mapa estão distribuídos da seguinte forma no município: 26,6% estão na região Centro-Norte, 15,7% na região Nordeste, 15,5% na região Leste, 16,9% na Sudeste, 16,3% Sul, 4,8% na região Sudeste e 4,5% na região Oeste. Desse total de 504 eleitores que participaram da pesquisa, 52% eram mulheres e 48% homens. A maioria tem a faixa etária de 45 a 59 anos, tendo o ensino médio como principal escolaridade e uma renda mensal de 2 a 5 salários mínimos. Vamos então aos números da pesquisa eleitoral por intenção de votos estimulada. Apresentando-se uma nominata de 6 possíveis candidatos à prefeitura e considerando a margem de erro amostral de 4,4%, o atual prefeito, Adriano Silva do Novo, está na liderança com 60,1% das intenções de voto. Na segunda colocação, e em condição de empate técnico, estão Sargento Lima do PL com 11,1% e Carlito Mers do PT com 8,3% das intenções. Os demais candidatos: Fernando Krelling do MDB tem 3,4%, Rodrigo Bornon do PSB 2,2% e Anelísio Machado do PP 1,4%, tendo percentuais inferiores. Além disso, a soma de votos brancos, nulos e indecisos é de 13,5% do total de entrevistados. O Instituto Mapa fez um comparativo de intenção de votos com a pesquisa contratada e divulgada pela Jovem Pan em março deste ano. E nesta comparação, os resultados se mantêm praticamente iguais. Lembrando que a pesquisa realizada em março foi registrada no TRE com o número SC 07200-2024. Agora vamos aos dados da pesquisa pelo desempenho de votos válidos, ou seja, sem contar brancos, nulos e indecisos. Tratando-se dos votos válidos, intenções citadas menos as indicações de branco, nulo e não sabe, o atual prefeito Adriano Silva do Novo alcança um índice de 69,0%, o que lhe garantiria a reeleição já em primeiro turno. Na pesquisa de março, Adriano tinha um índice de 65,4% dos votos válidos. A pesquisa também avaliou a rejeição dos pré-candidatos. Neste cenário, Carlito Mers do PT lidera com maior índice, atingindo 52,8%, seguido por Sargento Lima do PL com 11,9%, Anelísio do PP com 11,3% e Adriano Silva do Novo com 9,3%. Os índices de rejeição dos demais candidatos permanecem abaixo de 4%. A pesquisa também avaliou o desempenho do prefeito Adriano Silva frente à prefeitura municipal. Os dados indicam uma predominância de avaliações positivas. 72,2% dos entrevistados classificam a gestão como ótima ou boa, enquanto 10,7% atribuem avaliações negativas como ruim ou péssima. Já na pesquisa sobre a aprovação da administração municipal, o resultado apresenta um índice de 74,6% de aprovação
e 14,7% de desaprovação. Esses foram os principais dados da pesquisa realizada pelo Instituto Mapa e contratada pela Jovem Pan Joinville. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número SC 02254/2024. E os dados completos você também vai poder conferir nas redes sociais da Jovem Pan Joinville. Vamos continuar falando sobre essa pesquisa com o Piara Bosque, que está chegando com a gente nesta segunda. O Piara, bom dia, bom início de semana, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville. Uma segunda-feira de pesquisa sempre animada. Sempre animada, né? Qual é a tua leitura, hein, Piara? A tua avaliação dos números dessa segunda pesquisa após a primeira que a gente contratou e divulgou aqui em março pela Jovem Pan Joinville? O que chama atenção, Marcos, é uma estabilidade muito grande nos números, né? Praticamente não se mexeu. O sismógrafo da preferência do eleitorado de Joinville ficou praticamente na mesma. Os números variaram todos dentro da margem de erro. Um cenário muito cristalizado, indicando muito forte esse favoritismo na reeleição do atual prefeito Adriano Silva do Novo, né? A gente vê que não houve na primeira pesquisa, em março, eu dizia, o Sargento Lima já foi identificado pela direita mais conservadora, mais alinhada ao bolsonarismo, como o candidato do PL, porque na época tinha aquela questão se ia ser o Sargento Lima ou se ia ser o Kennedy Nunes. E a gente tinha uma expectativa de que houvesse um crescimento em relação a isso na pesquisa seguinte. Não houve, ou seja, o discurso do Adriano Silva, a gestão do Adriano Silva tem conseguido reter o eleitorado mais simpatizante de Jair Bolsonaro em Santa Catarina em sua candidatura, que também é uma candidatura à direita, mas um pouco menos ideológica, ou menos radical do que a de Sargento Lima. Então a gente vê que se houve uma pré-campanha nesse período, entre início do ano, filiações, composições, todo esse período que a gente chama de pré-campanha, se havia uma expectativa de crescimento nessa época, foi desperdiçada. A esquerda manteve-se aglutinada com Carlito Merz, o Rodrigo Bono também não conseguiu fazer frente à grife do PT dentro da esquerda. Então a gente olha nos patamares que a direita e a esquerda têm em Santa Catarina, o Adriano Silva conseguiu se proteger do avanço do bolsonarismo e o Carlito Merz conseguiu se proteger do avanço de uma espécie de nova esquerda, e o que seria representado pelo Rodrigo Bono do PSB. E o MDB continuou fora do tabuleiro, assim, ele tá ali, o Fernando Krelin, que é uma figura bastante popular, que teve uma boa votação para deputado estadual, mas nesse jogo não conseguiu se encaixar, tanto que ele não pretende ser pré-candidato, deve ser Luiz Cláudio Gubert, mas ele está ali, continua orbitando na faixa dos 4, 5%, que é muito pouco para o tamanho do MDB em Joinville e em Santa Catarina. O Piara, agora com base em toda essa movimentação, né, que o eleitor manifestou na pesquisa e tudo mais em relação aos números, você acredita que o PL pode tentar uma estratégia aí para um segundo turno ou é cedo para a gente ter uma resposta para essa pergunta? Pois então, como eu disse antes, o período pré-eleitoral, pelo resultado da pesquisa, foi praticamente desperdiçado, né? O Sargento Lima, talvez aquela opção por ocupar a Secretaria de Segurança Pública por pouquíssimos meses ali, ele entrou em janeiro, saiu antes de abril, saiu em abril, não tenha conseguido dar o destaque que se esperava à candidatura. Então, foi um período desperdiçado como pré-campanha. Ele já anunciou a vice, já anunciou que não vai ter coligações. Então, ele não criou fatos novos. Ele vai ter que buscar mudar a estratégia, porque a estratégia que está no ar, de só falar com a bolha mais radical bolsonarista, está criando até um problema para o PL, porque está mostrando o exato tamanho dessa bolha. Se o Sargento Lima continuar com essa postura, vai dizer para Santa Catarina e para o Estado, para Santa Catarina e para todo mundo, que o tamanho do bolsonarismo radical de Joinville é 10%, 11%. Então tá bom. O Piara, você comentou aí sobre MDB, PT, e aí, vamos lá, PT, MDB e PP. Tu acredita que nessa corrida eleitoral, esses partidos estarão mais de olho no executivo ou no legislativo? Essas candidaturas, a maior parte delas
tem um foco em ajudar suas chapas de vereador a se eleger, a conseguir cadeiras, né, conquistar cadeiras, né? O movimento da esquerda é muito claro nesse sentido, especialmente do PT, que preserva alguns nomes, como a vereadora Ana Lúcia Martins, como a pré-candidata Vanessa da Rosa, que seria um nome novo para o PT para majoritária, mas o PT preferiu preservar esse nome para a vaga de vereador, para tentar conquistar um mandato para ela. E nesse sentido, o MDB também vai ter uma candidatura para ajudar os seus pré-candidatos a vereador. A Annelise com progressistas também ocupando esse espaço, até porque não teve muita conversa com o PL, não avançou a conversa com o PL. Então, acho que vai ser ali a onda é mais de garantir espaços no legislativo. Muito bem, Piara, obrigado aí pelo bate-papo, né? Dando uma traduzida, né? Um bom resumo aí sobre Eu queria fazer ainda um adendozinho, Marcos, se der. Claro. Que o índice de aprovação do Adriano, o bom e ótimo, supera em 10% a própria intenção de voto do Adriano. A pesquisa é tão boa para o Adriano que ele tem até margem para subir. Indica que tem gente que aprova o governo Adriano e que está votando em outros candidatos. Então é algo que tem que acender os alertas em Joinville, uma eleição bastante encaminhada para o Adriano com esses números que são apresentados. Muito bem. Vamos aguardar aí os próximos meses, então, e atualizando por aqui. O Piara, obrigado. Boa segunda-feira, a gente conversa amanhã novamente. Amanhã um abraço para todos.